nós te adoramos, nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor por nos reunir aqui durante a nossa semana para engrandecer o teu nome, para pedir ao Senhor, para suplicar ao Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por esse cuidado, obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem demonstrado essa graça cada semana, cada dia na nossa vida, Senhor Deus. Nós te agradecemos por isso, abençoa-nos nessa noite. Nós queremos te louvar, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, queridos, peço àqueles que puderem ficar em pé. Faremos a leitura da carta de Paulo aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 19. Eu quero fazer essa leitura aos irmãos. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Minha tradução é revista e atualizada. E a palavra do Senhor nos diz assim. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Certo? Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos. Vamos ler todos juntos o versículo 27 e versículo 28. Vamos ler a uma só voz? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Ressarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um, Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por essa verdade da palavra dele. Vamos cantar alegremente, grande é o Senhor.
Amém. Grande é o Senhor. E pedir para o nosso irmão Messias fazer uma oração de adoração ao nosso Deus, meu irmão. Amém. Amém. Todos podem sentar-se. Pastor Kevin, para a apresentação do pastor Cris, por favor. Irmãos, mais uma vez, prazer estar com vocês nesta noite. E nós temos o privilégio para ouvir o segundo pastor, o presbítero da Igreja Batista do Southwoods, igreja que me enviou para Campo de Missões uns 30 e poucos anos atrás. E mais um prazer ter eles conosco. Já ouvimos do irmão do Andrew Drew no domingo. E hoje é a vez do nosso irmão Chris. E Chris está na igreja do Southwoods há muitos anos. Então, a segunda vez é que ele está aqui no Brasil. Primeira vez lá no Rio de Janeiro. Ele visitou lá em 2002, quando eu estava começando nosso trabalho lá no Rio. Então, ele foi lá com o pastor Phil e passamos alguns dias lá. Mas ele está feliz por estar aqui de volta, bebendo Guaraná, aproveitando de paçoca e outras coisas também. So, anyway, Chris, you can come. I'll tell you later all I said about you, but I'll just give you a brief introduction of your past here, your lifetime in Brazil in the past. But okay, yeah. Ele quer dar uma palavra, uma breve apresentação para vocês também. Saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou honrado por estar aqui. Eu tenho dupla honra para pregar as palavras da vida. Minha esposa Jéssica manda suas saudações também. Minha amor para 26 anos. Temos 2 filhos. E 24 anos, gigante de 24 anos. Ele no terceiro ano na Universidade de Memphis. E Bethan, minha filha, ela tem 22 anos, está no segundo ano da Universidade de Mississippi. Minha pequena flor. Eu não mereço nenhum delas, mas eles são presentes do céu. Esse bastante sobre mim. Juntos vamos prestar nossa atenção. De que Deus tem declarado para a sua glória e para nosso bem. Já lemos o texto de Gálatas capítulo 3, já lemos o texto 25 a 29 e vai ser nosso foco nesta noite. Versículo 25. Mas agora que veio a fé e já não estamos mais debaixo de um tutor. Pois vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo,
De Cristo vós revestistes. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E se você pertence a Cristo, e você é uma descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Essa é a palavra de Deus, que Ele abençoou de acordo com a vontade dEle. Ao lermos os primeiros 10 versículos de Gálatas, somos imediatamente confrontados com um problema sério. Nenhuma outra carta no Novo Testamento não tem outra carta no Novo Testamento que começa com ideias tão graves como distorção, deserção e condenação. Percebemos de imediato que Paulo escreveu como sua paciência tivesse se esgotado com as judaizantes. Você já viu em Filipenses? Os judaizantes eram aqueles que se apoiam ao Evangelho, exigindo obediência à lei para obter aceitação diante de Deus. E nós encontramos esses opositores do Evangelho tanto em Gálatas quanto em Filipenses. Em que nós vemos ao longo da carta e que os judaizantes estão claramente no centro da repreensão de Paulo. Mas como Paulo vai continuar a tratar as igrejas de Galácia? Recentemente eu me deparei com Benjamin West em um livro que eu estou lendo. Nascido no século XVIII, de uma família Quaker, uma família religiosa no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Rapidamente se destacou numa área normalmente desencorajada por uma tradução religiosa, a pintura artística. Ele é considerado por alguns como o pai de pintura americana. Quando ele tinha 7 anos de idade, sua mãe pediu que ele cuidasse de sua irmãzinha Sally. E quando ela adormeceu, o pequeno Benjamin teve uma ideia. Ele pegou sua tinta, pincel e papel e começou a pintar. So over the course of the next few minutes, Benjamin did what 7-year-olds are often very skilled at doing. E em poucos minutos, Benjamin fez o que crianças de 7 anos sabem fazer muito bem. Making a big mess. Fazer grande bagunça. Upon his mother's return, e quando sua mãe retornou, she surveyed the colorful chaos. Ela observou o caos colorido. And to Benjamin's surprise, e para a surpresa de Benjamin, his mother saw past the mess. Sua mãe viu além da
bagunça He created in her absence. que foi feito na sua ausência. She picked up the new painting Ela pegou a pintura que foi feito para ele. and she said, "Why? It's Sally." Ela disse: ora, é Sally. And in her joy, she embraced her son with a kiss. Em sua alegria, ela abraçou com beijo. As West grew up and became a successful artist, E quando esse West, o pequeno de 7, cresceu e tornou-se um artista renomeado, he reflected openly of that moment by stating, "My mother's kiss made me a painter." ele disse abertamente que o beijo da minha mãe me fez pintor. Among the chaos, No meio ao caos, West's mother saw the truth about her son, a mãe dele viu a verdade sobre seu filho. and she gave him the affirmation he needed to continue growing as an artist. E lhe deu a afirmação que ele precisava para continuar crescendo como artista. In our text tonight, Em nosso texto hoje à noite, Paul affectionately conveyed truths about all who had left the old system of Judaism Paulo, and came into Christ. Paulo transmite com carinho as verdades sobre todos os que deixaram o antigo sistema do judaísmo e vieram para Cristo. If the Galatian believers were to continue growing in him, E se os crentes de Galácia quisessem continuar crescendo em Cristo, then they needed to have it firmly fixed in them who God remade them to be in his son. eles precisavam ter firmemente fixado em si quem Deus os havia recriado para ser. So notice first tonight, Não. sonship. Então vemos primeiramente filiação. Paul has already considered one use of the law in the previous set of verses that we read earlier. Paulo já havia abordado uma das funções da lei nos versículos anteriores. The law exposes the dire need we all have. E a lei foi dado para expor nossa necessidade desesperadora. None can lawfully live up to God's commandments. Ninguém consegue obedecer perfeitamente aos mandamentos de Deus. Further, our lawlessness is not simply that we commit various kinds of sins. E além disso, nossa transgressão da lei não se resume a cometer pecados ao longo da vida. But we started our journey through life with sin as the controlling power within us. Nós começamos nossa jornada com o pecado como poder dominante em nós. Sin blinds us. O pecado nos cega. Sin disorients the soul. O pecado nos desorienta a alma. It disfigures life itself. Desfigura a própria vida. And any of us could look back, and if honest hearts prevail, E todos nós podemos olhar para trás e se formos honestos, we would testify the same. Testemunharmos a mesma coisa. But by God's gracious provision, Mas pela previsão graciosa de Deus, something miraculous happened to these believing Galatians. algo malagroso aconteceu com os Galatas crentes. And something has miraculously happened to you and me. Também tem acontecido comigo e com vocês também. So as Paul shifts gears from the function of the law E a mudar o foco da função da lei to the fruit of God's mercy, para fruto da misericórdia divina, the but now of verse 25 ou mais agora, do versículo 25, has made all the difference for genuine believers. fez toda a diferença para cada crente verdadeiro. The merciless ministry of the law O ministério implacável da lei eventually escorted these Galatians believers
acabou conduzindo esses Gálatas and each of us e cada de nós to the oasis of grace. ao oásis da graça. So I want you to feel the refreshment in this clause. Quero que vocês sintam o alívio da expressão mais agora. But now that faith has come, Mais agora que veio a fé. we are no longer under a tutor. Já não estamos mais debaixo de tutor. Now, faith has come doesn't mean that there was no faith before Paul's day. Agora, veio a fé não quer dizer que não existia fé antes da época de Paulo. It simply means that the object of true saving faith Isso significa que o objeto da verdadeira fé, had finally arrived according to the promise made to Abraham. objeto da verdadeira fé salvadora finalmente chegou conforme prometido a Abraão. King Jesus O Rei Jesus came in the fullness of time veio na plenitude do tempo to redeem those under the law's curse. para redimir os que estavam debaixo da maldição da lei. So Paul wanted the saints in Galatia to see Paulo queria que os santos da Galácia entendessem that this specific purpose of the tutoring of the law had done its divinely ordained job. que esse propósito específico da tutela da lei havia cumprido seu papel. The law could not be A lei nunca foi and was not intended to be nunca foi para ser dominado mastered by our efforts. por nossos próprios esforços. Never in a million lifetimes. Jamais conseguiríamos mesmo em 1 milhão de vidas. But the law was meant to lead us to the one often called master in the Gospels. Mas a lei foi designado para nos conduzir aquele que frequentemente é chamado de mestre nos evangelhos. He is the new governing power living inside of his people Ele é o novo poder governante que habita no seu povo by faith pela fé, through the Holy Spirit. através do Espírito Santo. However, Então, Christ is not only the new internal power, contudo, Cristo não é apenas o novo poder interior. notice how this glorious relationship between lawbreakers and the lawgiver in verse 26. Percebe como é glorioso o relacionamento entre transgressores e o doador da lei, em versículo 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. You see, God sent his son to Ye- gather a family. Deus enviou seu filho para reunir uma família. This past Sunday and yesterday, Nesse domingo, último domingo e ontem também, spending time with you very much drove home this truth. e passando o tempo com vocês, essa verdade ficou ainda mais claro. We are family. Somos família. And we don't become sons of God simply by careful consideration of gospel facts. E não tornamos filhos de Deus apenas por ponderar cuidadosamente os fatos do Evangelho. We don't become children of God by negotiations with God. Não tornamos filhos de Deus por negociação com Ele. We're not in the heavenly family because the world says that we are all of God's children. Não fazemos parte da família celestial porque o mundo diz que todos somos filhos de Deus. No matter of one's faith, commitment, or lifestyle. Independente da fé ou estilo da vida. That's not true. Isso não é verdade. The pathway to being a child of God O caminho para se tornar filho de Deus is placing faith wholly in Jesus Christ. e confiar plenamente em Cristo Jesus. And Paul wants these Galatian believers to see the incredible privilege of being a
son or daughter Paulo, of the Paulo, living God. Paulo quer que os Gálatas vejam o incrível privilégio desse filiação. When we examine what Jesus taught us, Quando observamos o que Cristo nos ensinou, his very heartbeat pounded with the truth vemos que seu coração batia com a verdade, that God was his father verdade de que Deus era seu pai and his disciples' father. e também o pai dos seus discípulos. And we share the same orientation with our Savior. E devemos partilhar dessa mesma visão com o nosso Salvador. This is what John wrote. Isso que João escreveu See what kind of love the Father has given to us. em 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja que grande amor o Pai nos concedeu, That we should be called children of God. sermos chamados filhos de Deus. And so we are. Então, de fato, somos. So we are. Nós somos, de fato. You are all sons of God through faith, Vocês são filhos de Deus pela fé. not through tight-roping the law Não por andar de corda bamba da lei, or by any human standard. nem por qualquer padrão humano, Rooted in God's tsunami of love at the cross. enraizados no tsunami do amor de Deus revelado na cruz. We have become children of God Nos tornamos filhos de Deus, through faith in Christ's death of substitution. filhos do Pai por meio da fé na morte de Cristo. Him Ele for us. por nós. That's how. Esse como. J.I. Packer wrote in his book, Knowing God, years ago, J.I. Packer escreveu no seu livro alguns anos atrás, Conhecendo de Deus, o Conhecimento de Deus, and it stuck with me like peanut butter. algo que nunca esqueci. Me pegou muito forte. He writes, if you want to understand how well a person understands Christianity, Se você quiser saber o quanto uma pessoa compreende cristianismo, find out how much he makes of the thought of being God's child. descobre o quanto ela valoriza o pensamento de ser de filho de Deus And having God as his father. e ter Deus como seu pai. But I direct the question to all of you this morning, Então eu or this deixo evening. a pergunta para todos nós nesta noite. Who do you believe God to be? Quem acreditamos que Deus é? Primarily a father? Primordialmente um pai, A father who is also gracious um pai gracioso, and approachable? acessível. Has not Jesus taught it so? Jesus não nos ensinou isso. Our Father in heaven, Pai nosso que está nos céus, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. para que vejam as boas obras e glorificam o vosso Pai que Your está nos Father, céus. your Father who sees in secret will reward you. Vosso Pai que vê em secreto, vos recompensará. Look at the birds of the air. Your Father feeds them. Observam as aves do céu, vosso Pai celestial as alimenta. Deny me before men, and I will deny you before my Father in heaven. Aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai nos céus. Jesus taught us sonship. Jesus nos ensinou filiação. What a privilege. Que privilégio. Next, I want you to notice union. Agora vamos, o próximo assunto é sobre união. Verse 27. Versículo 27. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourselves with Christ. Pois todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. The word for introduces another way this sonship has been established. A palavra pois introduz outra forma pelo qual essa filiação foi estabelecida. It's not only that we become children of God through the internal expression of
faith in Christ, não apenas que nós tornamos filhos de Deus por meio da expressão interna da fé em Cristo, but Paul speaks of an outward expression mas Paulo falou sobre uma expressão externa, which it reflects the internal reality of what God has done. que reflete a realidade interna que Deus fez, Baptism. o batismo. And it seems the reason Paul is making this point to the Galatians about baptism E parece que a razão pela qual Paulo estava enfatizando esse ponto às Galatas sobre o batismo is to show that what their baptism expressed was the complete overhaul of their identity. é para mostrar que o batismo deles expressava uma transformação completa de identidade. When we're baptized, we're drawing a line. Essa identidade foi uma forma de assegurada em Cristo, uma segurada em Cristo. We're saying to the world, Nós estamos dizendo para o mundo, Christ is with me, Cristo está comigo, and I am with Christ. eu estou em Cristo. Identity. Identidade. And in verse 27, we see Paul giving more metaphorical language that speaks to this union. No versículo 27, vemos Paulo utilizando mais uma linguagem metafórica que fala desse união. Verse 27 again, Versículo 27 de novo. for all of you were baptized into Christ, have clothed yourselves with Christ. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Again, Jesus is our clothing. Mais uma vez, Jesus é nosso vestimenta. Jesus envelops the Christian. Jesus envolve o cristão. Through him we have the Father. Por meio dele nós temos um Pai. The Spirit is constantly testifying about E o Jesus. Espírito Santo está constantemente testificando dentro de nós a respeito dele. The whole scriptures, from Moses to the prophets, speak of him. Toda a escritura de Moisés aos profetas fala dele. He is why we are not as we were those many years ago. Ele é a razão pela qual não somos mais como éramos He, há tantos anos. Jesus, is at the center of our growth in grace, Ele, Jesus, está no centro do nosso crescimento na graça. and he is our advocate with the Father when we fail. Ele é nosso advogado diante do Pai quando falhamos. Through him, Por meio dele, we are saved to the uttermost. somos salvos até o máximo. He answers all of life's biggest Ele questions. responde todas as grandes questões da vida. Our past sins are swallowed up in his death. Nossos pecados passados foram engolidos por sua morte. Our current purpose is to know him and grow in him. E nosso propósito presente é conhecê-lo e crescer nele. And our future is in his eternally skilled hands. E nosso futuro está nas suas mãos eternamente habilitadosos. Galatians, Gálatas, you, brother and sister, você, irmão e irmã, you are nothing less than clothed with Christ. vocês não são nada menos do que revestidos de Cristo. You are clothed in all of his redemptive provisions. Vocês estão vestidos em todas as suas provisões. And he is sufficient for our deepest needs Ele é suficiente para nossas necessidades, and longings of the heart. as necessidades mais profundas e anseios do coração. Christ has set his people free. Cristo libertou o seu povo. That is a great subject in the book of Galatians. Esse é um assunto muito grande no livro de Gálatas. But these gospel opponents want to lure these Galatians back Mas esses opositores do evangelho, os falsos mestres, queriam atrair as Gálatas de volta à escravidão da lei. into enslavement to the law of Moses. A escravidão da lei de Moisés. Satan is always tempting people to a standard apart from the work of Christ. O Satanás está sempre tentando as pessoas com um padrão à parte da obra de Cristo. Our hearts
are drawn to performing for the Lord. Nossos corações são inclinados a tentar performar para Deus Instead of resting in Christ's finished work. e não descansar na obra completo e terminado de Cristo. But wouldn't we be shocked Não ficaríamos chocados to hear of a free man ao ouvir de homem livre desiring to go back into his former prison cell? que deseja voltar à sua voltar de sua cela de prisão This is the threat developing in Galatia. e para viver o resto das suas vidas. Essa é a ameaça que está desenvolvendo na Galácia. And the Spirit, through Paul's pen, is saying, E o Espírito, através de Paulo, está dizendo: no, não, in Christ, em Cristo, this is who you are. isso é quem vocês são. You're being offered prison clothes by the Judaizers. Vocês estão tentando, eles estão tentando oferecer roupas de prisão para vocês. Reject them Rejeitam isso. and turn to Jesus fresh again. E voltar de novo a Cristo. Devotion to the law or any set of man-made strictures only reveals that we are truly slaves to sin. A devoção à lei ou a qualquer conjunto de regras humanos apenas revela que ainda somos escravos do pecado. But God declares that in Christ there is sonship status. Mas Deus declara que em Cristo nós temos o status de filhos. If you're trusting in Him, you're a child of the Father, Você está confiando em Cristo, você é filho de Deus. united do with Pai, Him unido, and enveloped in Him. envolvido nele. Praise God. Glória a Deus. Notice lastly, E, por fim, unity. unidade. A few weeks ago, I stumbled upon some pictures in my office. Algumas semanas atrás, eu encontrei algumas fotos no meu escritório. Remember physical pictures? Lembra dos fotos físicas? All of them I found were images of former and current members of Southwoods. Todos que eu encontrei eram imagens de membros antigos da igreja do Southwoods e membros atuais também. Some of those pictures were nearly 15 years old. E algumas das fotos teve com uns quase 5 anos. And I enjoyed lingering over them. E eu teve um tempo bom contemplando essas fotos. Maybe because my mind was fixed on each of these truths issued by Paul. E talvez por causa minha mente estava fixa em cada desses verdades apresentados por Paulo, Which are all shared by God's people. que são compartilhados por todo o povo de Deus. You are children of God together. Vocês são filhos de Deus juntos. You're not on an island. Vocês não são isolados. God saved you to bring you together. Deus te salvou vocês para juntar vocês. Considering each other brother or sister is right. Para considerar uns aos outros como irmãos e irmãs e algo justo. And it should be a point of continual honor from the Lord. E deve ser constante marca de honra vindo do Pai. You're all wearing similar spiritual clothing. Vocês estão todos vestidos a mesma roupa espiritual, Christ Himself. o próprio Cristo. But these kinship realities are not of our own making. Mas essas realidades parentesco não foram obra nossa. Something supernatural has taken place in all of Paul's "you are" statements. Algo supernatural aconteceu em cada uma das afirmações de Paulo. And this one no less. E isso não é exceção. He says, "You are all one in Christ Jesus." Ele diz: vocês são todos em Cristo Jesus. And I want you to notice the distinctions he mentions in verse 28. E repare nas distinções que ele menciona em versículo 28.
There is neither Jew nor Greek, Não há judeu nem grego, slave nor free man, não há escravo nem livre, male nor female. nem homem nem mulher. There are distinctions, As distinções existem and they are real. e são reais. I assume that you are not a Jewish national. Eu presumo que você não seja um cidadão judeu. I assume you are not enslaved by a governing power, Você não está escravizado por nenhum poder governamental. and you are either male or female. E você é um homem ou mulher. So what Paul is saying E o que Paulo está dizendo is that these distinctions é que essas diferenças aren't roadblocks to who might be saved não são barreiras para quem pode ser salvo or who might enjoy meaningful fellowship with one another. ou para quem pode desfrutar de comunhão verdadeira uns com os outros. Our lives should reflect that the things which distinguish us Nossas vidas devem refletir que aquilo que nos distingue do not primarily define us. não é que nos defina a essência. We are all one in Christ. Somos todos um em Cristo. Unity. Unidade. This is what we are and who we are. Isso é o que In nós Christ. somos em Cristo Jesus. A few weeks ago Algumas semanas atrás, in Louisville, Kentucky, no estado de Kentucky, na cidade de Louisville, the 151st running of a horse race aconteceu o 151 ou centésima quinquagésima primeira edição called the Kentucky Derby took place. da corrida de cavalos chamado o Kentucky Derby. It happens each year, Ela ocorre todos os anos, but there have been better years than others. mas há anos que se destaquem mais que outros. 1973 was one such year. Em 1973 foi desses anos. That year, a thoroughbred, Naquele ano, cavalo puro sangue, Secretariat, chamado Secretariat, won the Derby. venceu a corrida Derby. And he won the two other major horse races that year. E juntamente com os outros dois principais corridas de cavalo nos Estados Unidos naquele ano também, ele ganhou os três. He became what we call a Triple Crown winner. Como aconteceu apenas algumas vezes na história americana. So this year, in 2025, O secretário tornou-se campeão da tríplice coroa. E o que tornou-se, o que tornou no ano de 2025, esse ano, was very special because foi muito marcante. every single horse that raced in the Kentucky Derby a few weeks ago Porque todos os cavalos que correram e nesse Kentucky Derby, nessa corrida, há algumas semanas atrás, was a descendant of Secretariat. eram descendentes desse cavalo secretário. Every horse. Todos os cavalos. You see, the Judaizers had zero room to boast about their association and lineage with Abraham. Os judaizantes não tinham razão alguma para se orgulhar de sua associação e linhagem com Abraão. Because if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants. Porque se você pertence a Cristo, então são descendentes de Abraão, Heirs according to the promise. herdeiros segundo a promessa. If you are trusting in Christ alone, Se estamos confiando somente em Cristo, then you are situated in a long line of the redeemed. então estamos inseridos em uma longa linhagem de redimidos. So you don't need a rich history in this world. Não precisa uma história rica nesse mundo. You have one already in Christ Jesus. Não precisamos partir de uma grande busca, significado ou revelância. There's no need for the Christian to go on a great quest to search for meaning and significance. Você não precisa Não precisamos partir de uma grande busca para significado. We are heirs of a heavenly inheritance. Somos herdeiros
com uma herança celestial. Praise God. Glória a Deus. All because we belong to Jesus and to the Father by the work of the Holy Spirit. Tudo porque pertençamos a Jesus e ao Pai pelo Espírito, pela obra do Espírito Santo. This is who you are. Isso é o que você é. The world does not dictate this, O mundo não pode mexer com isso, neither does your heart. nem seu coração. Do you understand and feel this tenderness by the apostle? Você consegue perceber e sentir esse ternura apostólica, Like little Benjamin, como o pequeno pintor Benjamin. we can make a mess of things as we stumble through life. Podemos bagunçar tudo quanto tropeçamos pela vida. Sometimes we slip into spiritual amnesia. Às vezes escorregamos em uma espécie de amnésia espiritual, Not calling to mind who God declares us to be. esquecendo quem Deus declara que somos. But this is who you are, church. Mas este é a sua identidade, igreja. Children of God, Filhos de Deus, Abraham's true descendants, verdadeiros descendentes de Abraão, united to Christ unidos a and Cristo to each other. e unidos a uns aos outros. This is whose you are, church. Este é aquele a quem vocês pertencem, a igreja. You belong, Vocês pertencem body and soul, de corpo e alma to the faithful Savior, ao Salvador fiel, Jesus Christ. Jesus Cristo. This is who you are. Isso é quem você é. The world can't tell us, O mundo não pode dizer para nós, and our hearts can't tell us. e o nosso coração não pode, nós também God tells falamos us. coisa contra isso. Deus que nos diziu. Well, maybe you're outside of these things looking in. Talvez você está de lado fora, apenas observando. And I would entreat you, Eu quero suplicar você, and your pastors would entreat you, e os pastores também, and the believers in this room would entreat you e os crentes e os membros aqui da nossa igreja, to come venha and find your bearings for your whole life e by trusting in the Savior. e encontrar direção para toda a sua vida, confiando em Jesus. In Him there is what the heart longs for, Nele está tudo o que o coração mais deseja. a justified life, Uma vida justificada, not a life worn down by the treadmill of doing your very best. não uma vida exausta na esteira da fazendo o seu melhor, A rescued life, uma vida resgatada, one who no longer bears the curse of sin because Jesus bore it in our place. que já não carrega o peso da maldição do pecado, porque Cristo a carregou em nosso lugar. And a family life, E uma vida em família, one who is a son or daughter of the living God. como o filho do Deus vivo. So let's come to Christ and we'll have all that we need. Venha a Cristo e você terá tudo o que você precisa. And in time, E com o tempo, you'll find that He is all you ever wanted. você vai descobrirá que Ele é tudo que você sempre quis. Hear the word of the Lord. Ouve Blessed be a His holy palavra de name. Deus. Abençoado seja o nome santo dele. Amen. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, orar nesse momento e pedir a Deus para colocar em prática. Ajude-nos a colocar em prática o que nós ouvimos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento que nós tivemos sobre Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que trouxe para nós. Pedimos, Senhor, para nos ajudar, para lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus. Que nós fomos salvos, resgatados e colocados na família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. O Senhor é nosso Pai. E ajuda-nos
viver assim, em comunhão, vivendo uma vida focado, direcionado ao Senhor e às coisas do céu. Continua utilizando-nos para ser filhos fiéis, instrumentos nas tuas mãos, para a tua glória. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este momento. Ajuda-nos, Senhor, para colocar em prática, para viver o que nós ouvimos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.